sobre saúde da mulher. E aí a gente vai passar já a palavra. Célia, vai falar algo, Célia? É só falar um pouquinho da dinâmica, né? As duas Rosângela, né? Vão se apresentar, depois a ideia a Ana vai também se apresentar e a Sônia vai encerrar com a nossa dança circular, né, Sônia? E agradecer muito a presença de vocês, né? Igual a Firmina falou, a gente está aguardando um pouco mais de mulheres, talvez o friozinho esquentou. Mas com certeza Deus vai retornar para vocês e para os seus, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho, se deixar eu falar muito, tá, gente? Vai da saúde da mulher, né? Então vamos começar pelo exame de Papa Nicolau? Eita, Papa Nicolau, Papa. Teve dificuldade para fazer? Foi rapidinho? Teve um horário estabelecido? Não, qualquer horário lá no posto do mais você pode estar aí fazendo o exame. Então, ótimo. Por que chama exame Papa Nicolau? Papa Nicolau, que é um outro nome científico, é outro nome, né? Mas o Papa Nicolau, alguém sabe? Deus? Não? Então, eu iniciei na enfermagem no hospital, todos conhecem o Hospital Santa Marcelina, iniciei por 4 anos lá dentro, na área de neuro, endocrinologia, cardiologia, pneumo, urologia e oncologia. Né? Iniciei esse processo lá. Depois, no concurso da Marta, em 2002, prestei a prova do concurso. Sinceramente, não queria sair da área hospitalar naquele momento, era apaixonada pelo que eu fazia e pelos pacientes. Mas vou falar bem rapidinho uma experiência que marcou minha vida lá no começo, que isso foi importantíssimo para mim, né? Me desencadeou várias emoções que eu acho que me transformou naquele momento. Lá a gente dividia os cuidados. E aí eu estava fazendo terminal no leito, né? A gente fala terminal quando o paciente recebe alta, a gente tem que limpar todinha a cama de forma técnica para que ali não tenha mais infecção do paciente que vai ocupar o leito. E aí uma colega chegou e falou assim, Rosângela, vai subir tal paciente para cá. Eu falei, tudo bem. Quando eu acabei de limpar, já trouxeram essa paciente para o leito. Os colegas lá de baixo, ela estava lá de cima, estava na UTI, tal. Admiti a paciente e fiz uma pergunta para ela. Qual a sua maior dificuldade que a senhora tinha na UTI? Ela falou, filha, de me alimentar. Eu falei, então eu vou lhe ajudar. Ele agora é a médica. Os dois servidores, o espéculo, né? Eu ficava normalmente 2 dias ainda dolorindo tanto. Eu falei, sim. Eu mesma também me dei alta. A agressão comigo já. Agora, onde eu iniciei na enfermagem no hospital, todos conhecem o Hospital Santa Marcelina, iniciei por 4 anos lá dentro, na área de neuro, endocrinologia, cardiologia, pneumo, urologia e oncologia. Né? Iniciei esse processo lá. Depois, no concurso da Marta, em 2002, prestei a prova do concurso. Sinceramente, não queria sair da área hospitalar naquele momento, era apaixonada pelo que eu fazia e pelos pacientes. Mas vou falar bem rapidinho uma experiência que marcou minha vida lá no começo, que isso foi importantíssimo para mim, né? Me desencadeou várias emoções que eu acho que me transformou naquele momento. Lá a gente dividia os cuidados. E aí eu estava fazendo terminal no leito, né? A gente fala terminal quando o paciente recebe alta, a gente tem que limpar todinha a cama de forma técnica para que ali não tenha mais infecção do paciente que vai ocupar o leito. E aí uma colega chegou e falou assim, Rosângela, vai subir tal paciente para cá. Eu falei, tudo bem. Quando eu acabei de limpar, já trouxeram essa paciente para o leito.
os colegas lá de baixo, ela estava lá de cima, estava na UTI, tal. Admiti a paciente e fiz uma pergunta para ela. Qual a sua maior dificuldade que a senhora tinha na UTI? Ela falou, filha, de me alimentar. Eu falei, então eu vou lhe ajudar. Falar as nossas dificuldades, que eu acho que é isso que a gente precisa despertar nas mulheres. A gente tem essa liberdade de conversar, de comunicar, de tirar dúvidas. Por mais, às vezes, você fala assim, eu vou fazer essa pergunta porque ela é ridícula. Não é ridícula, não. Você faz uma pergunta que a gente há muito tempo na saúde desperta e a gente não sabe. Tá bom? Então, o exame Papa Nicolau é conhecido como preventivo e é recomendado para as mulheres a partir dos 25. Quando o tratamento, quando você tem o diagnóstico já no comecinho, você tem um tratamento eficaz, né? A gente trabalhou muito tempo nessa área, a gente verifica que é um dos cânceres mais tristes para uma mulher, esse tipo de câncer, né? De colo uterino, né? Pela própria secreção, pelo mau cheiro, por várias questões que acontecem ali com a mulher. Então é muito triste, por isso que a gente fala a necessidade realmente dessa mulher se cuidar, ir atrás. É importante os profissionais, tanto os profissionais perfeito, e uma mulher ajudar a outra, bora, vamos levantar. Aê, não, você tem que fazer. Tá bom? Quem quiser fazer, tá bom? Então, é importante que a gente sempre observe e conheça o seu corpo. Você se colocar o seu corpo, vocês são lindas. Vamos abrir a roda um pouco mais, né? E contemplam a beleza da minha vida. Sou eu, né? Perfeição que Deus fez. O homem, que ele é o projeto, o homem foi feito o projeto, mas a perfeição somos nós. Então, eu sempre olho assim que a mulher. Aí a gente pega esse bracinho, Esquerdo, direito. poderoso, assim. Vamos pôr atrás da cabeça. Olhei minha mão, né? Pega essa mão, vamos tocar na mão. Nós começamos a palpar a nossa mão. Apalpamos de baixo para cima, sentindo o rotatório. Vamos apalpando e vamos sentindo a nossa mão. Vamos vendo, verificando, sentindo. Vamos um pouquinho para cima, continuando verificando a mama. E vamos para as axilas. Vamos verificar as nossas axilas. Não estou sentindo nada. Olhei no espelho e meu seio. Meu seio está passando embaixo, né? Tá lindo. Ah, lindo, maravilhoso. Faz parte, né? Acabou. A cor está bonita. Doenças sexualmente transmissíveis. Será um desafio, principalmente para a terceira idade. Sim. Né? Que são as doenças sexualmente transmissíveis. Doenças sexualmente transmissíveis em idosos é uma preocupação crescente devido ao envelhecimento da população e o aumento da atividade sexual nessa faixa etária. Né? Isso é muito bom. Aí eu vou lá falar assim, olha, eu queria fazer um teste, ela vai falar, eu acho que ela está caindo do marido dela. Né? Porque ela quer fazer um teste. Então, é importante que a gente também, como multiplicadores da questão do SUS, a gente também oriente nossos pares, os nossos amigos, as nossas vizinhas em relação a isso. Sabe, se você quer fazer algo, alguma coisa, mas tem outro serviço, tá bom?
quebra de tabus, né? É importante discutir abertamente a sexualidade na terceira idade, incentivar o diálogo entre parceiros e profissionais da saúde. Ok? Então, gente, uma das questões que a gente vê bastante no momento é da sífilis. A sífilis ela tem aumentado muito em idosos. O HIV é preocupante, tem aumentado demais. A sífilis, a gente conseguiu agora em São Miguel, muito, mas muito esforço, muito esforço, muito esforço, muito esforço. A gente conseguiu baixar um pouquinho assim, ó. Assim, ó. E o que a gente coloca na cabeça sempre, tem situações que são Às vezes a mesma dinâmica. Ela fala, nós vamos ouvir, depois nós vamos debater e depois nós vamos passar para a Yaya e vai falar sobre a saúde mental das mulheres, que é muito importante a gente ouvir também, né? E pedir para as pessoas, a ideia nossa é terminar no máximo 12h30, tá bom? Pedir para vocês ficarem, para a gente ouvir todas as mulheres que vieram aqui hoje. Aí eu vou lá falar assim, olha, eu queria fazer um teste, ela vai falar, eu acho que ela está caindo mais dela. Né? Ela quer fazer um teste. Então, é importante que a gente também, como multiplicadores da questão do SUS, a gente também oriente nossos pares, os nossos amigos, as nossas vizinhas em relação a isso. Ah, se você quiser lá ou alguma coisa, mas tem outro serviço, tá bom? Quebra de tabus, né? É importante discutir abertamente a sexualidade na terceira idade, incentivar o diálogo entre parceiros e profissionais da saúde. Ok? Então, gente, uma das questões que a gente vê bastante no momento é da sífilis. A sífilis ela tem aumentado muito em idosos. O HIV é preocupante, tem aumentado demais. A sífilis, a gente conseguiu agora em São Miguel, muito, mas muito esforço, muito esforço, muito esforço, muito esforço. A gente conseguiu baixar um pouquinho assim, ó. Assim, ó. E o que a gente coloca na cabeça sempre, tem situações que são... Tirando isso, isso passa a ser uma violência. Eu fui violada, meu direito foi passado por cima. Para isso, os hospitais da rede do SUS têm como parâmetro o diagnóstico e tratamento de lesões quando houver, aí eu estou falando da violência já, tá? O amparo médico, psicológico e social imediato à vítima quando for procurada na unidade hospitalar. Facilitar o registro da ocorrência, encaminhar para os órgãos de medicina legal quando necessário, facilitar a identificação do agressor e a comprovação da violência sexual. Quando necessário, profilaxia de gravidez. Quando necessário, profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, as STIs. Para isso, para a criação inclusive de política pública, nós temos um documento chamado SINAM, que é compulsório. Independente se a mulher quer ou não, se a criança está aí acompanhada da mãe, do pai, da madrasta, de quem quer que seja, é compulsório. Chegou uma mulher, chegou uma criança, adolescente, chegou uma pessoa idosa no serviço de saúde pública, vítima de violência, essa notificação é realizada. Aí, nesse caso também, vai haver a necessidade de um combo, né, hospitalar no atendimento dessas pessoas, mas sempre, tudo que for do sexo masculino, médico, cirurgião, criança do sexo masculino, pediatra, cirurgião, mulheres, ginecologia, meninas, pediatras, ginecologia, adolescentes, ginecologia. E, se necessário, precisar passar por uma intervenção cirúrgica, aí o cirurgião também participa desse atendimento multiprofissional que aconteceu. No caso de uma criança ou adolescente, se o agressor residir no mesmo ambiente e essa criança estiver desprotegida, esse adolescente estiver desprotegido no ambiente para retornar do hospital para casa, é solicitado pelo médico a internação na unidade hospitalar para segurança. O hospital... Mais alguém aí, né? Eu cheguei um pouquinho
atrasada, eu não visita, mas eu prometi para a Firmina que eu vinha, sou muito amiga dela, né? E eu nem sei o significado da pauta. É sobre aborto, é sobre idosos, é sobre Isso, nós falamos, né, de 2 no mês, para a relação de saúde da mulher, você colocando a questão da idoso, né, como principal tema. Depois nós tivemos uma reflexão sobre a fala da mulher. Às vezes ela precisa chegar ao marido dela e falar, não é ela resolver os problemas dela, ela precisa também desabafar. E a psicanálise ela ajuda muito nisso, porque no momento assim, poxa, deixa eu falar. Ela praticamente falou, cala a boca, Freud. E ele entendeu o quanto era necessário a mulher soltar aquele minuto para falar, porque geralmente um homem sempre. Não importa o que você está falando. Um homem sempre tinha a mania, ou tem muitas vezes, de silenciar e não ouvir a mulher. Às vezes ela só quer ser ouvida, ela não quer ser interrompida. Uma outra coisa importante que a gente tem que ver, gente: cada mulher é única. O seu problema é diferente do seu. Cada uma de nós temos um jeito. Eu não posso rotular. Aí a importância, como nós tratamos aqui, eu não posso rotular a opinião dela, porque ela é contra o aborto, qual a opinião dela que é a favor. Cada mulher tem a sua forma, cada mulher tem a sua história. A gente não pode rotular. Uma coisa que é importante, gente, não é tabu e não é luxo terapia. Deveria ser uma coisa, eu vejo que deveria ser uma coisa obrigatória para as pessoas. Não tenham isso, gente. Não pensem que, eu consigo lidar com os problemas. Não, apoio. Vamos dar mais afeto. Ela precisa ser ouvida. principalmente, desculpa interromper, na época da menopausa. Que situação terrível para nós mulheres. Graças a Deus que eu tenho um marido super compreensivo, mas tem muita separação porque os homens não querem entender a situação que nós mulheres ficamos. Olha, eu tenho 74 anos, a pior época para mim foi a menopausa. Gente do céu, como eu sofri, mas... O hormônio fica a flor da pele. Meu ancestral, pensar desse jeito. Que homem que eu vou deixar para ser o meu ancestral? Né? Meu descendente, quem é esse? Né? Que vai ser depois, lá na frente, que ele vai olhar para trás e vai saber que foi a Rosângela que ele foi, etc. Eu sou mãe de um filho com deficiência. E quando ele nasceu, a gente não sabia o que era, enfim, sou uma mãe atípica. E aí, meu filho precisou de uma internação e aí, na noite que ele ia ter alta de manhã, eu consegui negociar no hospital para que ficasse eu e o pai no quarto. E o pai dele deitou na mesma cama que o meu filho estava e dormiu. Eu dormi abraçado com o filho. A enfermeira entrou e se surpreendeu. Nossa, tão difícil ver um pai aqui. Primeira pergunta, falam dela. Tão difícil ver um pai aqui. E o meu marido disse, eu não poderia deixar ela sozinha. E aí eu entendi ali qual é a diferença de você ter um companheiro e de você ter um marido. Existir um companheiro. Então, para a gente entender como é que a gente educa os nossos filhos. Minha sogra fez um bom papel. Como é que nós estamos dentro do horário, fica muito bom. Então, quando a gente está falando tudo aqui, eu fico pensando na questão das políticas públicas, de tudo, né? Agora, a Mayara falando, e a questão da saúde mental, para nós, eu acho que para todo mundo, mas a gente aqui do movimento de mulheres, aqui, principalmente eu e a Firmina, que a gente trabalha com autoestima, na sociedade, é muita demanda para nós, mulheres. E a gente precisa, então, a proposta aí de ampliarmos, né, essa questão desse atendimento dessa rede, desse atendimento coletivo da saúde da mulher. Aí colocar ainda como políticas públicas, né, e no território, pensar em nós. Então, como a Rosângela estava falando, se a gente está aqui, como que a gente vai lá, ao UBS manda a gente lá para a Zona Sul? Como que a gente vai sair daqui para a Zona Sul? Quando chegar aqui já está com a língua para fora, e assim, tem que voltar lá e fazer um atendimento de saúde mental. Saúde mental e terapêutico, né? Com todas as terapias integrativas. É importante a gente colocar as terapias. Essa dança maravilhosa que a senhora trouxe para nós. E ainda, quem quiser escrever algumas propostas, tem ali o kit. Tá? A Rosângela vai escrever porque eu não consegui anotar, mas acho importante
movimento nós estamos participando. Né? Depois de 10 anos, as mulheres de São Miguel estão aqui participando, as mulheres que vieram de longe, né? Muito obrigada por ter vindo. E essa continuidade, como foi falado aqui, essa vida comunitária, que nós já tivemos há muito tempo, que nós estamos tentando retomar. Eu acho que isso é uma retomada, né? Como diz a Sônia, e vamos, pelo menos uma vez por mês, talvez a gente conseguir, né? Como a Ela está propondo de fazer esses encontros, nós temos a Lina, temos a Sônia, a gente fazer uma proposta integrativa, né? Cada um tem um pouco a contribuir e dar continuidade. Eu acho que as meninas aqui, muito obrigada, trouxeram os temas que acho que fez a gente acordar um pouco, né? Fez a gente pensar, né, sobre a lei do aborto, né, de 1940, ainda hoje é questionada, né? As mulheres são vitimizadas e a gente precisa levar cada vez mais para que todas as mulheres entendam o que é isso, né? Porque elas não querem fazer o aborto, ninguém quer fazer o aborto, né? Mas nós temos que refletir sobre o nosso corpo e nossa decisão. Uma vez eu trouxe aqui, a Marcha Mundial trabalha essa questão e a gente tem que trabalhar também, porque é a nossa vida, é a vida da nossa vizinha, é a vida de uma amiga, né? Eu mesma acompanhei várias. Chegou na hora, não vou, mas é uma decisão muito, muito importante para a sua vida. E quando a gente aprende a tomar decisão na vida, que é isso que a gente ajuda os nossos filhos a tomar, não é? Minha filha tem 17 anos, ela foi morar sozinha em Santos. Eu fui lá, lá no cartório e fiz a emancipação. Mas emancipou mesmo, né? Porque era mimada, não lavava roupa, né? Ela voltou lavando roupa, voltou mais uma vida mais, né, dedicada às tias que mimavam muito, né? Então, assim, a gente transforma. E isso não é nosso, mas a gente é um aprendizado de vida. A educação, nós vamos aprendendo, mas aprendendo no coletivo. Acho que isso é importante. Obrigada, gente. Com você. Aqui. Então, pessoal, agora. Não, direito nada. O que você escreve? Com essa. Então, lado direito. Aí em cima. Ó, vira pro lado direito. Põe sua mão. Isso. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer, ó. Perfeito. Aqui eu dou, eu recebo isso. Eu dou, eu recebo. Você dá e recebe. Maravilha? Então tá, nesse momento a gente vai fechar um pouquinho os nossos olhos. Dar uma respirada. Aí eu vou lá falar assim, olha, eu queria fazer um teste, ela vai falar, eu acho que ela está caindo do marido dela. Né? Ela quer fazer um teste. Então, é importante que a gente também, como multiplicadores da questão do SUS, a gente também oriente nossos pares, os nossos amigos, as nossas vizinhas em relação a isso. Ah, se você quiser lá ou alguma coisa, nós temos outro serviço, tá bom? Quebra de tabus, né? É importante discutir abertamente a sexualidade na terceira idade e incentivar o diálogo entre parceiros e profissionais da saúde. Ok? Então, gente, uma das questões que a gente vê bastante, o aumento é da sífilis. A sífilis, ela tem aumentado muito em idosos. O HIV é preocupante, tem aumentado demais. A sífilis, a gente conseguiu agora em São Miguel, muito esforço, a gente conseguiu baixar um pouquinho assim, ó. Assim, ó. E o que a gente coloca na cabeça sempre, tem situações que são
Obrigada. Saúde. Pertença. Que Deus o abençoe, Deus. Muita luz. Devoção. Gratidão. Despertar. Evolução. Gratidão. Quietação. Eu te amo. Gratidão. Paz. Gratidão. Tudo isso. Amor. Ainda tem café, ainda tem pão, vamos ver. Nesse meio da flor fica lindo, hein, gente? Bom, todos os vídeos aqui gravados serão publicados no YouTube. Vocês autorizam? Sim! Agora a última. Conferência Saúde da Mulher. Eu vou falar conferência vocês. Eu vou falar conferência livre vocês. Saúde da Mulher, pode ser? Então, conferência livre. Saúde da Mulher. Conferência livre. Saúde da Mulher. Conferência livre.